Eu estou aqui, como sempre, né? Meu compromisso com vocês é 12h30 e eu tô aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre movimentos de luxação e exérese com forceps, tá? Como vocês sabem, né? Devido às nossas conversas que a gente sempre faz, eu particularmente não gosto muito de usar forceps, né? Eu prefiro usar as alavancas tanto para fazer a luxação quanto para fazer a exérese do dente, né? Então eu consigo remover com a alavanca. Por quê? Porque você utiliza menos força, é menos traumático para o paciente, né? Ele sente menos pressão. Então, ao meu ver, para mim, a minha ferramenta melhor de trabalho é a alavanca. Isso não quer dizer que a gente não deve utilizar o forceps, não deve saber utilizar o forceps. O forceps é importante em momentos que você deveria evitar usar alavancas. Quando que você deve evitar usar alavanca para fazer uma extração? Quando o dente vizinho tiver algum tipo de trabalho protético, o ideal é que você evite fazer movimentos de alavanca próximo daquele dente, tá? Por mais que a gente tente apoiar em base óssea para evitar que você pegue aquele dente, muitas vezes aquele movimento que você está fazendo, aquela pressão, pode ajudar a soltar aquela coroa, aquele trabalho protético. E aí depois que terminar a extração, você ainda vai ter que fazer a colagem daquele trabalho, que no meio do sangue não vai ser eficaz, né? Não vai ser adequado. Então saber usar forceps, né? Saber usar forceps é importante para esse tipo de problema, né? Ou de repente o dente do lado, o dente vizinho, apresenta algum certo grau de mobilidade, vai se tentar fazer o tratamento periodontal daquele elemento e você quer tirar o dente que é do lado, né? Que devido a algum problema já está condenado. Então, nesses casos, o ideal é que a gente consiga fazer o pinçamento e a extração apenas daquele dente, sem procurar apoios nem pontos de alavanca ali próximos daquele dente que está um pouquinho debilitado, tá? Por mais que a gente não vai apoiar nele, né? O ideal é que quando você for fazer a extração você não apoie nele e sim procurar pontos de apoio entre o osso e o dente que você quer tirar, ele pode sofrer algum problema. Tá? E como é que funciona as extrações com forceps, né? Você tem que fazer, inicialmente, a gente não pode se preocupar com forceps em fazer a extração. Você tem que se preocupar com a luxação, tá? A luxação ela tem que ser adequada, sem pressa. Você não pode fazer movimentos, né, de tração, que isso aí é o último movimento que a gente faz, que é o movimento para fazer a remoção do dente, desesperadamente. A gente tem que ter calma nesse momento e tentar fazer o máximo de luxação possível. E só fazer um movimento de tração quando o dente realmente apresentar uma grande mobilidade, tá? Então, como que a gente faz normalmente esses movimentos de luxação, né? Você vai pegar o forceps e vai colocar no dente, tá certo? O primeiro movimento que eu aconselho que você faça é o movimento de intrusão, ou seja, você vai fazer movimento nesse sentido, tá? No sentido de entrar mesmo com o forceps. Por quê? Porque aí vai acontecer duas coisas. A pinça do forceps vai tender a entrar entre o dente e o alvéolo ósseo, tá? No caso, na região onde tem o ligamento periodontal. Isso vai diminuir o ponto de fulcro, que a gente chama, né? O ponto de apoio, ajudando a evitar que você frature as raízes. Outra coisa que vai acontecer também é que a gente sabe que existem ligamentos periodontais aqui na região do ápice. Quando você faz movimentos intrusivos, digamos assim, né? Movimentos intrusivos com o seu forceps, você ajuda a romper os ligamentos periodontais que estão aqui, ó, na região do ápice. Então vai facilitar luxar aquela região, expandir o osso na região do ápice. E com isso, o que você consegue? Você consegue evitar fraturas das raízes, né? Das pontas das raízes. Porque uma vez que você conseguiu eliminar aquele ligamento periodontal que estava ali segurando a ponta do dente, né? O ápice do dente, e você deu uma expandida no osso, né? Ao redor daquele ápice da raiz, vai ajudar com que você consiga remover sem que ele esteja preso em algum lugar, né? Então, ele vai conseguir ser removido mais fácil. Então, o primeiro movimento que você deve fazer quando você pega o seu forceps é um movimento de intrusão, empurrar mesmo para dentro, né? Ao longo do longo eixo do dente para você conseguir fazer essa luxação. Empurra algumas vezes, né? Às vezes você até segura, ou se for na base da mandíbula ou na maxila, e dá uma empurradinha assim para dentro, que é para ajudar a remover, né, aqueles ligamentos, tá bom?
O outro movimento que é possível seria movimento para vestibular e para lingual. Movimentos para vestibular e para lingual. Força um pouquinho para vestibular, força um pouquinho para lingual. Com isso, você vai conseguir luxar a raiz como um todo, tá? Então, o segundo movimento seria esse movimento de vestibular para lingual, aumentando a amplitude. Quanto mais você aumenta a amplitude, mais você vai expandir aquele osso e mais vai ficar mais fácil do dente sair. A luxação nada mais é do que você romper as fibras periodontais e expandir o buraco onde está o dente, né? Como que você consegue essa expansão? Através do esmagamento ósseo. Você vai condensando o osso ao redor ali, né? Vai amassando aquele osso e vai aumentando o espaço onde o dente está. Então você vai fazendo movimentos para vestibular, para lingual, vestibular, para lingual. Você vai aumentando a amplitude. Vocês perceberam que até agora eu não me preocupei em arrancar o dente? Eu estou fazendo luxação. Enquanto você fizer isso, você vai ver que o seu dente sai mais rápido, tá? Então, movimentos, vestibular e lingual, tá certo? Vai aumentando a amplitude. Qual é o outro movimento que você pode fazer? Se o dente for uniradicular, como esse aqui, por exemplo, você pode fazer também um pouquinho de movimento de rotação sobre um longo eixo dele, tá? Esse movimento de rotação vai ajudar a romper as fibras que estão normalmente na mesial e na distal, tá? Agora, se o dente for birradicular, se ele tiver raízes curvas, o ideal é que você não faça esse tipo de movimento, tá? Por quê? Porque a chance de você causar uma fratura dessa raiz, e aí você vai aumentar seu tempo de cirurgia, vai ter que remover aquele pedacinho de raiz, vai ser maior. Então, dentes unirradiculares, com raízes não muito curvas, você pode fazer esse movimento de rotação. Aumentando a amplitude, você vai ver que o dente, uma hora sai, sem você precisar fazer muito movimento de tração. Qual que é o movimento de tração? O movimento de tração é um movimento de arrancar o dente mesmo, você está puxando o dente para cima. Agora você não está mais fazendo movimentos para luxação, você está tirando mesmo o dente. Quanto mais você fizer esses movimentos de vestibular para lingual, de intrusão, menos você vai precisar fazer força no movimento de tração. Ele tem que ser quase que natural. O dente tem quase que pular, digamos assim, né? Dessa forma você faz uma extração menos traumática. Vai ajudar depois na reabilitação, porque você vai preservar o osso, né? E evitar fraturas dentárias, tá? Então, esses seriam os movimentos básicos para você fazer ali com o fórceps, tá? Gente, é aquilo que eu sempre digo, quanto menos você se preocupar em extrair e mais se preocupar com luxar, mais rápido você vai extrair seu dente. Eu sei que é contraintuitivo. A gente coloca o fórceps e já quer arrancar o dente. Mas não, calma, nesse momento você deve respirar, contar até 3 e fazer os movimentos. Intrusão, vestíbulo lingual. Se o dente for raiz unitária, rotação, né? Conforme vai aumentando o movimento, já não tem mais, eu já não sinto mais impedimento, eu já não sinto mais aquela resistência do dente para vestibular e lingual. Então vou fazer um pouquinho de movimento de rotação. E aí você vai perceber que você vai conseguir remover o dente mais fácil. Então essa hoje foi a nossa live, falando sobre os movimentos que a gente deve fazer com fórceps. Outra coisa muito importante, para que a pinça do fórceps consiga chegar e fazer aquele movimento de intrusão, que seria o primeiro, você deve usar o fórceps adequado, tá? Então, muito importante observar quais são os fórceps adequados para cada dente. Se você pegar o fórceps errado para colocar no dente, ele, de vez de pegar e pinçar com pressão, ele vai escapar, ele vai ficar fazendo aqueles movimentos de escapar, e aí você não vai conseguir fazer os movimentos adequados. Você sabe que o fórceps está adequado na hora que você encaixa no dente, ele meio que ele encaixa na anatomia do dente, né? Ele foi feito para isso, tá? Então, cuidado com não usar o fórceps errado pro dente errado, tá bom?